Graças a Deus. Vamos à palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 46 ao 49. Lucas 6, nós vamos ler do versículo 46 a 49. Você que encontrou, fica sobre os seus pés. Graças a Deus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Irmãos, assim como existe uma única verdade, assim existe um só Senhor. Eu estava conversando com o Júnior no final de uns cultos desses para trás, e voltei para casa temeroso, porque nós conversamos tantas coisas, mas uma das coisas é como nós vemos o nosso Cristo como Senhor. E nesse contexto nós testemunhamos Jesus, cercado de pessoas que o chamavam Senhor, Senhor. E Jesus dá uma resposta para essas pessoas. E essa resposta serve para nós hoje. As pessoas chamavam-o de Senhor, Senhor, mas não obedecia. E eu entendo de cara nessa introdução que para tê-lo como Senhor das nossas vidas, é indispensável que o obedeçamos. Porque se nós não o obedecemos, Ele não é o nosso Senhor. Assim como ele, nesse contexto, ele não era o Senhor daqueles que o chamavam de Senhor. Vocês estão me acompanhando? Porque essa palavra, ela me balançou, meus irmãos. Porque no mais que nós criamos argumentos e dizemos, olha, Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. E sim, Paulo chama de primogênito. Por mais que nós olhamos, obrigado pastor, obrigado. Por mais que nós olhamos para Ele como tentamos estreitar os laços, Ele continua sendo Deus. E nós, a maioria das vezes, o tratamos como Senhor, Senhor, mas nós não o obedecemos. Se Ele disse que Ele não era Senhor de quem não obedece, será que Ele vai assim, meio que aliviar para nós? Porque Ele não vai contra Ele. Ele não vai contra aquilo que Ele falou. Ele não faz justiça. Cristo, Ele é a própria justiça. Assim como Cristo, Ele é o próprio amor. Não é verdade, meus irmãos? Se eu e vocês não damos a real definição de quem Jesus Cristo é para nós, tudo muda. Porque não é suficiente saber que Jesus Cristo é o Senhor. Apenas sabermos, apenas recebermos as informações de que Jesus Cristo é o Senhor, não é suficiente. Nós precisamos obedecê-lo. Precisamos obedecê-lo. A Bíblia não dá margens para uma definição pessoal. Eu acho que Jesus Cristo, ele é mais que um bombom garoto. Não, meus irmãos, Ele é Deus. Ele é Deus. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre Jesus como Senhor, para que nós possamos tentar compreender por que Ele falou aquilo para aquelas pessoas.
Pô, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando. Jesus Cristo, ele é conhecido como Senhor em 3 sentidos principais. Fica atento. Ele é reconhecido como Senhor da criação, ele é reconhecido como o Senhor da igreja, e ele é reconhecido como o Senhor da vida. Como Senhor da criação, Jesus Cristo é o Logos, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 a 4. Cristo, ele já existia antes da fundação desse mundo que nós vivemos. João diz assim: logo no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Meus irmãos, aquele que eu e você chamamos de Senhor, desde o princípio ele estava com Deus. Eu tenho certeza que na cabeça dos irmãos, na mente, no coração, eu creio que isso já está bem estabelecido, de que Jesus Cristo, ele é Deus. Mas nós precisamos tratá-lo como Deus, nós precisamos tratá-lo como Senhor, porque Jesus Cristo, ele não foi na eternidade que um dia ele decidiu encontrar com Deus e de repente vamos construir, vamos fazer todas as coisas. Não, eles não tiveram esse encontro porque Cristo e Deus era apenas um em substância, em poder, em autoridade. Para exemplificar isso, meus irmãos, para exemplificar, eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 14, vocês estão em João, abra lá no capítulo 14, para nós explicarmos mais sobre essa fusão entre o Pai e o Filho. Graças a Deus. Jesus Cristo, ele estava diante dos seus discípulos, e ele disse: eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro. Tem alguma versão diferente aqui? Consolador, alguém? Versículo 16, capítulo 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Na sua está conselheiro? Tem outras versões que fala consolador, outro auxiliador, perfeito. Mas eu quero chamar a atenção para vocês nessa palavra outro. Esse outro aí, meus irmãos, é o da mesma espécie, amém? Contém os mesmos atributos, contém a mesma semelhança e o mesmo poder. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês que Cristo e o Pai, eles eram um antes da fundação do mundo. Ele é Deus, ele é coeterno e coigual ao Pai. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 15 a 17. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque para nós servirmos a Jesus, para nós tratarmos com o atributo que ele merece, nós temos que saber quem ele é em relação à palavra de Deus, não aquilo que nós achamos. Enquanto vocês abrem, eu lembro de uma vez que eu fui fazer um serviço junto com o Narizinho, na casa de um juiz. Na hora que ele saiu para conversar com a gente, eu falei: gente, eu não sabia que ele era um juiz. Mas era um pezinho rapado, igualzinho a gente aqui, irmãos. Mas era um juiz. Até que o Narizinho não falou comigo que ele era um juiz, eu tratei ele igual uma pessoa normal. Na hora que fica um juiz, eu falei assim: nossa, Cristo. A gente tem que saber quem Cristo é, para nós o tratarmos da forma em que a palavra pede. Amém, meus irmãos? Olha o que Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo passa a existir. Você pode dar uma glória a Deus aí?
Graças a Deus, Ele é Deus. Está vendo o tipo de pessoa que aqueles homens estavam tratando? Senhor, Senhor. Mas eles não obedeciam ao que Cristo pedia-lhes. Aquele que eu e você chamamos de Senhor, Ele é Deus. Ele manda, Ele desmanda, Ele constrói, Ele destrói, Ele faz, Ele desfaz, Ele tem vontade própria. Ele é Deus. Graças a Deus. Ele é Senhor da criação e Ele é Senhor da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios 1, por favor. Efésios 1, nós vamos ler do versículo 22 a 23. Se Ele é Senhor da igreja, Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, da igreja na terra. Na minha Bíblia está escrito assim, meus irmãos: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Versículo 23, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Quando diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, é porque nada pode ser colocado acima. Ele tem toda a autoridade nessa igreja, Ele governa. Eu e o pastor Elvis, nós estamos aqui apenas para conduzir vocês. Ele é o dono dessa igreja, meus irmãos. Não existe mas, Ele é dono mas, não, Ele é Deus. E assunto encerrado, Ele é Deus. Cada um de nós vamos prestar contas a Ele. Eu não sei se te conforta ou deixa você desesperado. Eu fico desesperado, meus irmãos, principalmente por ser cobrado por aquilo que eu não fiz. Ele é o Senhor da igreja. Graças a Deus. Uma compreensão errada de quem Cristo é se torna uma afronta para Ele. Segundo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo diz a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ô Ulisses, cadê o Ulisses? Eu mereço um copinho de água? Obrigado, Caio. Você desdobra, faz 2, tá? Tá quente, meu Deus do céu. Amém, passamos a ler. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo diz a Timóteo que não há ninguém entre os homens e Deus que não seja Cristo Jesus. E essa mediação, meus irmãos, está totalmente ligada à oração, totalmente ligada à oração. Será que nós, eu, vocês, nós temos usufruído desse meio de graça? Cristo é o único mediador, meus irmãos. Paulo ele quer dizer também, obrigado Liz, obrigado Caio. Paulo está querendo dizer também que nós não precisamos de intermediários que nos linkem a Deus. O intermédio, o caminho continua sendo Cristo Jesus. Isso joga para baixo todo favoritismo. Ai meu Deus, eu preciso que o meu pastor ore por mim, senão não completo nem um ano de vida. Eu preciso que o pastor... Não, meus irmãos, o mediador é Jesus Cristo. Ele é Cristo, o prometido. Sem Ele nós não chegamos a Deus. Meus irmãos, vamos ficar atentos realmente a isso. Porque se nós damos a glória que pertence a Ele para qualquer outra coisa, nós estamos, infelizmente, meus irmãos, nós estamos idolatrando coisas e pessoas. A glória tem que ser exclusivamente dEle. Não há ninguém entre você e Deus. Cristo é essa pessoa. Cristo é esse mediador. Não o homem. Não faça isso. Terceiro, a igreja é o seu corpo. Ele é o Senhor que governa e guia. Você está em Colossenses ainda? Vamos lá no versículo 18. Graças a Deus. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a supremacia. Paulo, ele enfatiza os colossenses que Cristo é a cabeça da igreja. Isso significa que ele é a fonte, única fonte de autoridade. O pastor, ele não tem autoridade sobre a igreja. Cristo tem, por ele ser a cabeça. Ele é a autoridade sobre a igreja. E ele continua falando sobre a supremacia. Ele traz Cristo como a condição de estar mais alto, mais importante, mais poderoso. Ou seja, Cristo é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Isso precisa estar claro em nós. Terceiro e último, Cristo, ele é o Senhor da vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 20 a 26. Graças a Deus. Aleluia. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por intermédio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma, no versículo 22, que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Aleluia, Jesus. Mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, depois quando ele vier, os que lhes pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, o versículo 22 diz que todos nós morremos em Adão. E em Cristo todos nós voltamos a viver. E tudo isso foi possível porque Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. Cristo foi o primogênito dentre os mortos. Foi o primeiro, o único a ressuscitar, meus irmãos. Graças a Deus. E ele oferece essa vida eterna a todos nós. Não é algo apenas para ele. Ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou para que todos nós ressuscitássemos com ele. Não é algo exclusivo dele. Ele permitiu isso para nós. Ele morreu e ressuscitou para que um dia todos nós ressuscitássemos. Abra sua Bíblia no livro mais conhecido de todos. João capítulo 3, versículo 16. Meu Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Chamá-lo de Senhor, reconhecer Jesus como nosso Senhor, e não obedecer o que Ele diz, é servir outro Senhor. Irmãos, isso é muito importante. Não obedecer do jeito que a gente acha. Nós não obedecemos mais ou menos. Ou nós o obedecemos, ou nós o desobedecemos. Ou o temos como Senhor da nossa vida, ou não. Jesus, ele terminava um grande sermão. Se você ler um pouco antes, você vai ver que ele está colocando em prática o sermão conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E aqui Jesus meio que conclui esse sermão. Quando você finaliza, vai entrando ali no versículo 47, parece que está escrito ali, conclusão. E eu quero ler com os irmãos, lá no versículo 47, do capítulo 6 de Lucas. Abra lá e não fecha lá mais não, tá? Lucas capítulo 6, nós vamos ler o versículo 47 e 48. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha.
Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Esses aqui, meus irmãos, esses aqui são aqueles que chamam Senhor, Senhor e obedecem aquilo que Ele diz. Quando fala sobre casa aqui, meus irmãos, é você, é a sua vida, é a sua família, que você tem estabelecido no Senhor. Muitas das vezes nós perguntamos, Senhor, por que tudo isso? Na hora que a gente vai ver o motivo, na maioria das vezes, é porque nós não obedecemos ao Senhor. Meus irmãos, eu digo isso, não como quem está num lugar melhor que vocês, ou estou na condição melhor, não. Isso aqui só está aqui, eu já falei isso várias vezes. Só é um altar alto, só para não derrubar a minha casa, não derrubar o muro. Por isso tem esse ressalto aqui. Somos iguais, meus irmãos. Sou carente de Deus tanto quanto vocês. Se eu não vigiar, se eu não buscar santificação, se eu não obedecer ao Senhor, meus irmãos, a minha casa cai. Precisamos realmente obedecer ao Senhor. E não obedeçam porque eu estou pedindo, eu estou falando, mas porque Ele pede isso. Ele é nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Aqui são uma parte daqueles que ouvem e praticam essas palavras. Em Tiago 1:22 está escrito: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. A gente acha que Tiago 22 só termina aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, mas continua dizendo, enganando a vocês mesmos. Ou seja, meus irmãos, quando nós passamos a ouvir a palavra de Deus e nós não as colocamos em prática, nós enganamos a nós mesmos. Vocês estão entendendo isso? É uma palavra que não é de muito glória a Deus, não é verdade? Isso é uma exortação para nós, porque senão nós vamos passar a nossa vida toda achando que estamos realmente servindo ao Senhor. Talvez você está servindo sim, mas não da forma em que Ele merece. Nós precisamos ser servos desse Senhor, em nome de Jesus. Aqui esse grupo de pessoas são chamados de prudentes, que são aqueles que ouvem e praticam a palavra. Já o outro grupo de pessoas, vamos lá no versículo 49, são chamados de insensatos. Versículo 49 diz: aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu gostaria que você voltasse comigo lá no início desse versículo 49. Note que no início está escrito: porém aquele que ouve as minhas palavras. Aqui vocês entendem que apenas ouvir não é uma condição para ter Cristo como Senhor? A minha vida praticamente toda, eu servi numa igreja que eu ia lá, eu sentava, eu ficava maravilhado, mas eu desobedecia. Como, pastor? Não conhecendo a palavra. Eu acreditava que eu podia servir de qualquer jeito. Meus irmãos, isso é muito sério. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, construiu uma casa sobre areia, construiu uma casa sem fundamentos, edificou a sua casa sem ser na rocha que é Cristo. Porque você pode edificar a sua vida em qualquer âmbito, em qualquer, situação da sua vida. Se não for em Cristo, cai, meus irmãos. Nem o casamento que nós achamos que é eterno dura para sempre. Um dia do nada Deus leva o homem, é só os homens que vai primeiro. Misericórdia, sangue de Jesus. Eles ouviram as palavras do Senhor, mas não as praticaram. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz algo semelhante, meus irmãos. Eu vou esperar vocês abrirem.
Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, em primeiro lugar, caminhando para o final do sermão, em primeiro lugar, existe um primeiro ponto que eu identifico, que para termos Jesus, de fato, como Senhor da minha e da sua vida, o primeiro ponto é obediência. A primeira coisa que nós precisamos ser e fazer para termos Cristo como Senhor da nossa vida é obedecendo aquilo que Ele diz. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 a 13, Paulo diz aos irmãos, olha que incrível isso, meus irmãos. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Olha o que ele fala. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Paulo ele pede para a igreja de Filipe para colocar em prática a salvação. Como colocar em prática a salvação, meus irmãos? Obedecendo. O cristão que não obedece Cristo não existe. É obedecer, meus irmãos, não vou falar com vocês que às vezes dói, não, é o tempo todo dói, porque na maioria das vezes a vontade dele é contra a nossa. Sabe por quê? Porque o que nós queremos para nós é para satisfazer a nossa carne, satisfazer o nosso ego. O que Cristo tem para nós é aquilo que nós, aliás, o que Cristo não quer para nós é aquilo que nós mais desejamos. Agora, quando você pede algo para o Senhor, que Ele está totalmente inserido, é outra coisa. É outra coisa, meus irmãos, é outra coisa. Colocar em prática a salvação é obedecer aquilo que o Senhor mandar. E falando em Senhor, meus irmãos, essa palavra Senhor, de Lucas, no grego, é Kyrios ou Curios. O pastor El já falou isso aqui, que traduzido para a nossa linguagem é amo, Senhor ou dono. Já servo, todas as vezes que você lê servo, em todo o Novo Testamento é doulos, que significa escravo. Nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos escravos da justiça. Nós temos um dono, Cristo é nosso dono, nós não mandamos em nossas vidas, entendam isso de uma vez por todas. É Ele quem dita as regras, mesmo assim Ele deixa você viver ainda, Ele deixa você procurar o seu trabalho, quando não vai contra a palavra, amém, mas a maioria das vezes é Ele quem dita as regras. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Romanos capítulo 6, versículo 16 a 17, meus irmãos. Vai falar um pouquinho sobre nós. Aleluia. Vocês não sabem que quando se oferece alguém como escravos obedientes, são escravos aquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passam a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Evangelho. Não tem coisa melhor que sermos escravos do Senhor Jesus. Ser escravo daquele que primeiro se entregou por nós. Ser escravo daquele que entregou a sua vida por nós no madeiro. É maravilhoso ser escravo de Jesus. O segundo ponto que identifico, que para que Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida, é a prática. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para realizarmos as boas obras, as quais Ele as preparou antes, para que todos nós as praticássemos. Nós pertencemos a Ele, e o Evangelho precisa ser colocado em prática, não ser apenas colocado na mente, mas colocado em prática. Um escravo do Senhor vive praticando as boas obras, ele compreende o seu antigo Senhor. Nós sabemos o buraco que nós saímos, nós sabemos quem era o nosso Senhor lá atrás.
Hoje nós somos escravos da justiça. Hoje nós somos escravos da graça. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas nós precisamos olhar para Cristo como literalmente o nosso Senhor. E para que Ele seja o nosso Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Se essa palavra te trouxe um certo desconforto, é isso aí. Essa é a vontade de Deus. Que a palavra dEle nos constranja. Porque antigamente, quando eu vivia nas práticas do pecado, todas as vezes que era dito que eu era um pecador, aquilo me trazia um incômodo. Ai, gente, mas eu estou me esforçando tanto. Ai, será que eu sou tão lixo assim? Sou. E muito. Mas graças a Deus por Cristo que faz novas todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive nós. Nós estamos aqui por causa dele. Nós existimos por causa dele. E nós só estamos aqui nesse momento porque Ele quis que vocês estivessem aqui. Não existe ninguém competente para isso. Se houver, levanta a mão que todo mundo vai sair daqui, vai ficar só você aqui, sozinho. Não existe, meus irmãos. Eu quero convidar o nosso pastor Elvis para ministrar a Santa Ceia para vocês. Quero pedir para vocês ficarem sentados no seu lugar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Oi, irmãos, que dia bom, né? Dia bom. Dia de comunhão, dia de Santa Ceia. Jesus conta uma parábola que ele diz que um Senhor preparou um grande banquete e convidou as pessoas importantes das cidades. E esses homens não vieram para o banquete. E ele mandou os servos dele ir atrás dos pobres e dos doentes, de pessoas que não mereciam estar naquele banquete. E a parábola diz que a casa se encheu daqueles que não mereciam estar ali. Hoje essa é a minha e a sua história. Você não merecia estar aqui. Você não merecia. Sim, 1000 vezes. Você não merecia. Eu sei que aqui muitos passam por um processo de santidade, e nessa caminhada alguns já estão um pouco mais adiantados. Outros começaram agora. Todos estão nessa caminhada. Uns já percorreram alguns passos, outros ainda estão a percorrer. Mas não importa quantos passos você acha que já percorreu, você não podia estar aqui. Você não merecia estar aqui. Você nem eu. Quando nós começamos aqui com a igreja, de todas as doutrinas, porque quando começa uma igreja nova, é questionado sobre as doutrinas que essa igreja vai viver, sobre o que ela acredita. E, irmãos, uma das doutrinas mais questionadas a nós foi a Santa Ceia. Com muito amor, os irmãos falavam com a gente: não é todo mundo que pode tomar, pastor. Não é todo mundo que pode tomar a Santa Ceia. Precisa ter um rigor, precisa ter uma organização, precisa ter. Só que sabe quem faz essa organização? Essa organização vem dos céus. Aleluia! Essa organização na verdade, o controle não é nosso. O controle não é nosso porque o apóstolo Paulo diz assim: o homem examine a si mesmo. Então o controle não é nosso. O controle não está na liderança eclesiástica da igreja, no pastor, no líder. O controle está no céu. O controle está no céu. Você examine a você mesmo. Mas é importante lembrar que é uma ordenança. Jesus falou: façam isso em memória de mim. Façam, dizendo assim, não é o dia que vocês estiverem bem avivados. Não, façam isso em memória de mim. Eu estou vos dando uma ordem, faça. É uma ordem para a igreja. Façam isso em memória de mim. Não como a igreja católica, aproveitando o restinho. Tem muita gente com a camisa da reforma. Vamos arrancar mais uma lasquinha da transubstanciação, que ali literalmente o pão se torna o corpo de Cristo. Verdadeiramente se acredita que ali é Cristo presente, é o corpo de Cristo. E o sangue seria, e o suco seria o sangue de Cristo, literalmente. Isso é um erro pela lógica humana. Isso é um erro pela palavra de Deus. É simbólico o que nós vamos fazer aqui.
Mas não é simbólico ao ponto de também de a gente deixar para lá. Não é simbólico ao ponto também da gente falar assim, ah não, é simbólico, é só um símbolo. Não, não é só um símbolo, é comunhão no plano espiritual. Jesus falou em João 6 que aquele que comer da carne do Filho do Homem e beber do sangue do Filho do Homem terá a vida eterna. Aleluia. É comunhão espiritual, é tomar posse, é apropriar-se de uma realidade espiritual. Chama um sacramento. Os reformadores falavam que era um meio de graça invisível através de um ato visível. Você acessa a graça de Deus, é um meio de graça, o que você vai viver aqui agora, é um meio de graça, através de um ato, é um meio de graça invisível, através de um ato visível. Isso você vai fazer aqui, é um ato visível, você acessa a Deus, você acessa as bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo diz que muitos naquela época, em 1 Coríntios 11, diz que muitos naquela época pereceram, adoeceram e muitos até dormiram, porque tomavam da ceia indignamente, deliberadamente. E muitos viviam, e muitos passaram a sofrer o juízo de Deus sobre. Então entendemos que aquele que entende que não é merecedor, mas não pode rejeitar o banquete do Mestre essa noite, acessa a graça do Senhor nessa noite. É comunhão no plano espiritual, é comunhão com os irmãos, é memória, é lembrança, é um memorial. Ele diz, façam isso em memória de mim, é um memorial, é para lembrar, é uma recordação. É Deus falando assim, através disso vocês vão lembrar da primeira vinda. Através do que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos lembrar da primeira vinda de Cristo e olhar na esperança da segunda vinda de Cristo, e ter a esperança da segunda, anunciar a sua morte até que Ele venha. É uma recordação de um sacrifício que foi cessado ali na cruz, quando Cristo Jesus disse, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Todos os animais que morreram, todos os sacrifícios que tiveram até aqui, aqui finaliza, eu sou o sacrifício, eu sou o Cordeiro de Deus que vim para morrer em favor daqueles que creem nele. Ele veio. Isso é um memorial. É um memorial para a gente entender. Quando o inferno achou que tinha vencido, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, expondo principados e potestades e arrancando das trevas você que estava vendido como escravo. Você era escravo, você era servo do mundo, como o pastor Robson estava falando aqui agora. E Ele comprou você com preço de sangue. É esse o memorial. A cruz foi obediência. Jesus não foi capturado. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus se entregou. Sabe quem entregou Jesus? Quem na verdade entregou Jesus? Foi o Pai. Ele entregou. O apóstolo Paulo diz que aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por nós. Ele entregou. O Pai entregou o Filho por mim e por você. É um Senhor que fez um banquete. Por quê? Você vai dizer hoje que o sacrifício foi pouco? Você vai dizer que você está esperando o dia que você vai merecer? Você está esperando um dia ter uma vida, um estilo de vida correto, digno, ao ponto de falar assim, hoje eu mereço? Nesse dia você se tornou mais indigno de ceiar com o Senhor junto com a igreja. O dia que você falar assim, eu hoje estou pronto, você se tornou o mais indigno de todos. Não toque na ceia do Senhor o dia que você falar assim, eu mereço, hoje eu posso. Esse dia você não toque. É para a sua condenação, é juízo sobre a sua vida. Mas hoje um mestre que pagou os pecados na cruz, chama você. É um dia que temos que tomar posse. Ninguém, irmão, ninguém vive nada no Evangelho através da informação. Você não tem comunhão com o Senhor hoje através da informação, simplesmente a informação. Precisa ter apropriação. É possível eu e você morrermos de sede diante de uma fonte de água.
É possível que eu e você, dentro de uma farmácia, nós podemos estar passando mal de qualquer outra coisa, todos os remédios disponíveis, mas nós podemos morrer ali diante de todos os remédios, morrer de sede, diante de água limpa e boa diante de nós. Só informação não adianta, é preciso tomar posse. Sabe como é que você faz? Hoje alguém vai passar perto de você com pão e com vinho. Com pão e com vinho. Com pão e com suco. Hoje é dia de você viver. Hoje é dia de você tomar posse e viver essa bênção sobre a sua vida, querido. Hoje é dia de comunhão. Hoje é dia... eu acho que hoje é o dia mais... É o culto mais importante que a gente possa viver. É o dia de ceiar com o Senhor. É um dia que a gente lembra, irmão, do que Ele fez por nós. É um dia que o Senhor faz recordar o que Ele fez na cruz. E da cruz até hoje, o que Ele fez por mim e por você. Hoje eu vinha no carro, conversando com minha esposa, eu falei assim, mais um domingo. Geralmente os domingos vindo para o culto são muito reflexivos para mim. E eu vim pensando, eu falei, Deus, eu não fiz nada por merecer, eu não fiz nada que valesse o Senhor ter me segurado até hoje com mãos firmes. Em 2011 eu estendi, abri meu coração para o Senhor, e o Senhor, domingo após domingo, eu estou aqui diante do Senhor. Muitas pessoas que estiveram comigo nessa caminhada já não estão mais. Muitas pessoas abandonaram o Senhor. E aí eu fico me perguntando, por que eu? Por que eu? Por que eu não fui o que desviei? Por que você não foi? Por que Deus não te entregou ao mundo? Por que o Senhor te trouxe aqui? Irmão, faz uma pergunta, você não é especial a esse ponto de olhar para o outro e falar assim, eu merecia e ele não merecia, você não merecia, mas você está aqui nesse banquete hoje. Deus te trouxe aqui, Deus te carregou, só você e Deus sabe a luta que foi para Ele trazer você até aqui. Você insistentemente, deliberadamente quis fugir dEle, mas Ele te trouxe, Ele te atraiu e você está aqui, inexplicavelmente você está aqui essa noite. Meu irmão, sente à mesa com Ele. Se você acha que não é digno, peça perdão, é a hora. Você quer se santificar longe, para depois vir diante do Cristo que te santificou? Você quer apresentar diante dele limpo? Se você acha que algo te constrange, algo na sua vida hoje, peça perdão hoje. Curve-se diante dele hoje. Fala assim, Deus, eu não mereço, mas eu celebro a tua vitória na cruz, a tua vitória que me salvou, a tua vitória que tirou eu e minha família do inferno, das mãos de Satanás. Fique de pé essa noite, querido. Fique de pé essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Queria convidar a Flávia e o Paulinho para poder estar servindo a Santa Ceia. Pode vir. Pode vir, sem constrangimento nenhum, pode vir. Os irmãos têm mais costume, pode ajudar eles. Como é que faz? Isso, pode vir. Um serve o suco, outro serve o pão. Pode vir, minha filha, pode vir. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar
veio pra nos resgatar. Não maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nunca houve na história um Deus assim, irmão. É o escândalo da cruz. É o inexplicável, é viver o sobrenatural de Deus de uma forma inexplicável. É um Deus a qual o homem, eu e você, viramos as costas para Ele. No jardim, nós viramos as costas para Ele. É escandaloso. Nós transgredimos, nós pecamos, nós viramos as costas para Ele. No jardim nós colocamos a culpa nele. No jardim nós dissemos: foi o Senhor, porque o Senhor me deste essa mulher. Foi a serpente, foi Ele. É um escândalo, é um escândalo. E esse Deus resolve vir, decide vir em forma humana. O Verbo se fez carne, andou entre nós e habitou entre nós. E agora esse Deus paga a dívida que era sua. Ele quer pagar, Ele pagou essa dívida que era sua. E na cruz Ele paga. E agora Ele chama eu e você para participar dessa festa, de um problema que eu e você causou. É escandaloso. De um problema que eu e você causou, Ele vai lá e resolve e fala assim: agora vamos celebrar juntos. Vem, meus filhos, vem celebrar junto comigo o que eu fiz por você. A culpa era sua, mas eu assumi a culpa. E agora vem, eu paguei, vem, está tudo pago, está consumado. Tetelestai, está consumado. Agora vem, vamos celebrar junto agora esse momento. Vem todos, aleluia. Vem cear. Vem, não importa. Ah, Jesus Cristo, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, mesmo, Senhor, compreender tamanha bondade, mesmo, Senhor, depois de ter lido tanto sobre o Senhor, Pai, o que os profetas disseram, o que Jesus disse,
o que os apóstolos disseram: Senhor, desculpa não entender muitas das vezes o seu amor, porque é muito grande, é inexplicável, Pai. Mas hoje, Senhor, hoje queremos tomar posse desse amor, hoje queremos viver esse amor, hoje queremos sentir esse amor, hoje queremos te agradecer por esse amor, hoje queremos celebrar esse amor, hoje queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. O Senhor disse, Pai, que era em memória do Senhor, era em memória do Senhor, e hoje vamos lembrar dos Senhor e das tuas obras, Pai. Ah, Jesus, vai chegar um dia, Pai, que não vamos mais precisar cear, não vai ser mais uma memória em esperança, vai ser algo concreto. O Cordeiro diante de nós, o Cordeiro de Deus diante de nós, com olhos de fogo diante de nós, com a sua capa vermelha diante de nós, da sua boca saindo palavras como muitas águas, como um som de muitas águas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda a tua igreja, Espírito Santo, vem sobre cada coração aqui essa noite, nos ajudando a entender, compreender e viver o amor de Cristo derramado em nossos corações através do Senhor, Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, compreender esse momento, saber que não é só simbólico, é algo, Deus, no plano espiritual, a qual devemos viver, meu Pai. Comer da tua carne e beber do teu sangue, Senhor. Esses sim, aqueles que vão herdar a vida eterna, Pai. Ah, Jesus, sei que estás aqui, Senhor. Tua palavra disse: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, diz assim, graças a Deus, irmão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pode comer do pão, querido. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Pode beber, querido. Dá um brado de vitória aí, querido. Glória a Deus. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali.
Oh, aleluia. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É isso. Isso é 1% do que a gente vai viver quando chegarmos lá. Eu sei, querido, eu sei que muitas das vezes as lutas que nós temos passado aqui tiram os nossos olhos do céu. Eu sei que muitas das coisas que nós temos vivido aqui tira os nossos olhos do horizonte, tira os nossos olhos para o alto, daquele, esperando aquele que vai vir e vai consumar todas as coisas. Mas deixa eu falar com você, se apegue na esperança da volta do nosso Redentor. A melhor forma de você viver, de você superar as lutas que você está vivendo hoje é olhando para o alto. Porque no alto, quando você olha para o alto, você tem certeza de fim. Pode vir, vem. É certeza do final, pode ficar de pé, querido. Vamos embora para nossas casas, viver a melhor semana da nossa vida. Viver a melhor semana da nossa vida. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, é insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Em meio ao caos, que faz o órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, sim, é o grande Rei dos Reis. Oh, maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, vamos para casa, meu querido. Vamos para casa viver uma semana na presença do Senhor. Feche seus olhos essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida da nossa casa, Deus. Cuida do nosso coração, cuida da nossa saúde, Deus. Cuida do nosso casamento, cuida dos nossos filhos. Pai, entregamos a nossa vida, como o salmista diz, consagramos tudo ao Senhor. Tudo é teu, Pai. Guarda o nosso coração, Deus, para não pecarmos contra o Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, enche-nos do teu Espírito Santo. Prospera a tua igreja, prospera o teu povo. Dá livramento, Senhor, ao teu povo. Deus, traz a paz sobre os lares. Que a Shalom do Senhor, que a Shalom de Deus venha sobre cada casa aqui, Pai. Deus, repreendemos o divórcio. Pai, pedimos ao Senhor, lança fora todo o divórcio.
divórcio. Pai, em nome de Jesus, lança fora toda doença. Pai, em nome de Jesus, lança fora toda tristeza. Pai, em nome de Jesus, lança fora, Deus, todo medo. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão desviados, Deus, oh Deus, resgata o Senhor, resgata, Senhor, atrai eles com a tua bondade, com teu bálsamo, com teu carinho, com teu amor, com a tua palavra, com a comunhão, com a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, aqueles que não podem estar aqui essa noite. Oh Deus, te agradecemos por tudo, Senhor, e só temos uma palavra para dizer essa noite: obrigado, Senhor, obrigado. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto. Até o próximo culto, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, querido.